Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de fevereiro de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita. Hoje, nós vamos estudar Formação dos Médios, segunda parte, capítulo 17 do livro O Livro dos Médios. Nós vamos hoje iniciar o item 204. Vamos então fazer a nossa prece de gratidão? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, Deus nosso Pai, é em Teu nome, Senhor, que mais uma vez nos reunimos para estudarmos a obra espírita, em particular o Livro dos Médios, aprendendo, amor querido, a comunicabilidade com os espíritos, que no futuro teremos esse fenômeno com maior naturalidade. Para isso estudamos e buscamos uma compreensão e uma responsabilidade maior. Que os amigos espirituais que aqui estão possam nos envolver, nos inspirar, nos amparar. Que os nossos irmãos que estão acompanhando em casa, no carro, no trabalho, que também nesse momento possam ser envolvidos, Senhor, pela Tua vibração de paz e de amor. Graça te damos, divino amigo, por esse momento. Que assim seja. Então vamos lá? Item 204. Uma coisa ainda mais importante, então nós estamos estudando aqui da formação dos médios. O professor está nos mostrando, o professor Allan Kardec, a prática mediúnica, o desenvolvimento mediúnico para a psicografia, que é o mais, vamos dizer, o mais fácil e realmente aquele que se deve iniciar, é a psicografia. Então, uma coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo de fazer a evocação é a calma. Uma coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo de fazer a evocação, porque ele falou o modo, né? Deve se recolher, silêncio, fazer uma oração, ele fez, mas mais do que tudo isso, a calma, porque a ansiedade ajuda ou atrapalha? É a calma, o recolhimento que se deve ter, aliados ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o que se quer. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento. Então, essa efêmera é o quê? É durável? Não. Rápido, passageiro. Então, a pessoa quer hoje, amanhã não quer mais. Então, aqui ele já está falando de uma palavra que o nosso Emmanuel falou a Chico lá no iniciozinho, que ele deveria ter o quê? Disciplina. Então, quando você fala em estudo espírita, trabalho espírita, exercício da mediunidade, tem que existir disciplina. Talvez nós não temos ainda a consciência e a lucidez de que espíritos têm suas ocupações, até os espíritos inferiores. Então, nós não podemos imaginar que os espíritos estão à nossa disposição a hora que nós bem desejarmos para o trabalho. Então, se eu vou começar o exercício, a prática mediúnica, tem que ter data e hora marcada. Por quê? Porque os espíritos também irão se programar para isso. Por exemplo, agora as instituições espíritas estão grande parte fechada, mas a dor não parou.
Tem dor para todos os lados. Então, se por um acaso alguém nos procura e nós temos que fazer uma visita à casa dessa pessoa, eu não posso dizer, vou lá agora, estou indo aí agora. Não. A não ser que seja para salvar a vida. Você já leva um médico junto. Mas se for um processo de obsessão, um processo depressivo ou coisa parecida, você pode até dizer, amanhã, no horário tal, eu vou estar aí com você, eu e um outro amigo, uma outra amiga, porque a gente não deve fazer esse trabalho sozinho. Então, à noite eu vou orar, solicitar da espiritualidade amiga, que amanhã, na hora tal, no dia tal, estaremos lá. Pronto, já foi feita a evocação e estamos lá. Se não der para fulano, se não der com certeza alguém vai estar. Mas a gente fazer as coisas no supetão, não dá. Então, para tudo tem que ter. Até mesmo o estudo. Se nós fizermos do estudo em nosso lar, nos nossos lares, um exercício e algo disciplinado, você não tenha dúvida que a tua casa passa a ser um ponto de apoio. Um ponto de apoio. Se você colocar o fone no ouvido, você vai aprender. Mas se você colocar para todos ouvirem, quando eu digo todos, eu falo de desencarnado, aí você escuta e quem estiver te acompanhando vai ter que escutar também. Mas se tiver no teu ouvido, dependendo do nível desse espírito, ele não vai dar conta. Entendeu? Coisa simples que a gente não pensa, né? Então é necessário o quê? A firme vontade de conseguir isso que se quer. O desejo dele. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitência e que outras preocupações interrompam a cada momento. Hoje é dia do exercício, é dia do trabalho. Ah, eu não vou não, eu tenho uma festinha para ir. Ah, eu não vou não, estou com uma leve enxaqueca. Ah, eu não vou não, porque está chovendo, né? Então, esse tipo de comportamento, eu te falo, quando você está numa empresa, que você está na condição de uma chefia, qual é o teu termômetro para saber se o funcionário contratado é bom ou é ruim? O comprometimento dele. Se ele não tem comprometimento, você vai demitir. Porque ele já fica, se ele sai 5h30, 5 horas, ele já está guardando tudo, já está se encostando no canto para ir embora. Então não há comprometimento, não há entrega. Logo ali dentro, você não quer um funcionário desse, você quer um funcionário que junte ombro a ombro contigo e vamos lá. Mas assim ninguém quer. Da mesma forma dentro da tua casa, se tu administra o teu lar, se você tem uma funcionária doméstica, você também vai observar o comprometimento dela. Se ela limpa só pelo meio da casa ou se ela vai pelos cantinhos. Isso é comprometimento. Então, falando de uma forma horizontal, agora vamos falar de uma forma vertical. Se a espiritualidade percebe que você não tem comprometimento nenhum com o trabalho, que você coloca inclusive esse trabalho ou estudo, seja lá o que tu faz, em 3º ou 4º lugar, quem que vai te levar a sério? Se você não leva a sério o trabalho. Se você não tem comprometimento com o que fazes. Quando der. Então, é difícil. Então, a disciplina, ela está pautada, associada a comprometimento. A comprometimento. E a espiritualidade, ela sabe. Com isso aqui eu posso contar. Não, com isso aqui não dá para contar. Isso aqui não tem a mínima disciplina. Não dá nem tempo de espírito nenhum atacar. Porque ele mesmo já se ataca. Não tem. Esses espíritos irmãos que atacam a causa, eles atacam a quem dá trabalho. A quem está mexendo com as coisas, entendeu? Isso aqui precisa de um pouquinho mais de atenção, isso aqui, ó. Vamos começar a atacar. E aí é quando vem a perseverança, a fidelidade a Deus. Porque tudo isso se resume na frase fidelidade a Deus. Eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel ao compromisso da minha reforma moral. Às vezes, uma vez eu numa instituição espírita, alguém disse, olha, trabalhador espírita, disse, vem cá, Conceição, tu tá morando agora aqui, é? Um trabalhador, tá? Eu olhei para a criatura, me pegou no dia bom, né?
tu trabalhas quantas vezes por semana para ganhar dinheiro? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Para trabalhar para o Cristo, com o Cristo, para a tua reforma moral, basta uma vez por semana? Coitado. Então, se para ganhar dinheiro eu vou 6 vezes, para ganhar minha evolução moral através do estudo e do trabalho, eu vou só uma vez? Para quem já está atrasado, que nem eu? Já está no cheque especial? Num depósito que o papai fez para segurar um pouquinho mais? E ainda vou me dar o luxo de uma vez? Aí é para acabar. Então, é aquilo que eu disse, o inimigo do espiritismo está dentro do espiritismo. O trabalhador se incomoda porque o outro está trabalhando. Olha como nós somos doidinhos. Então ele diz, por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento. Que é aquele trabalhador que vem, fica 5, 6 meses, aí desaparece. Aí passa o tempo, volta de novo, aí vem, se empolga, faz isso, faz aquilo, aí desaparece de novo. Intermitência. Melhor e vai embora. Intermitência, falta de comprometimento. Ainda não entendeu o que é o espiritismo. Ainda não entendeu o que é a reencarnação. Ainda não entendeu que a qualquer hora tudo pode mudar. E a gente tem muita gente assim. Ainda abre a boca e diz, eu sou espírita há 30 anos. Vamos só contar o período que tu foi? Não dá 2. Mas porque a gente tem um grande número. Fica flutuando, né? Por falta de comprometimento. De seriedade com o que se faz. O espiritismo não é brincadeira. É a terceira revelação, coordenada pelo Espírito de verdade. Nós estamos estudando algo muito sério. Nós estamos estudando leis que regem o universo. Tendo uma oportunidade ímpar. Não dá para brincar com isso. Então, eu posso até dizer hoje, leve o espiritismo a sério do jeito que você levou o seu trabalho profissional. Até você chegar ao momento de levar o espiritismo muito mais a sério do que você levava a sua vida profissional. Muito mais a sério. E a vida profissional é de segunda a sábado, segunda a sexta, 6, 8 horas por dia. A gente vai para o espiritismo e fica 2 horas e já vai se sacudindo, correndo, porque vai desesperado. Eu não sei, é um desespero para ir para casa. Para quê? Para ficar empendurado no celular em cima da cama. Muitas vezes. Quantas vezes a gente não ficava para fazer diálogo fraterno depois que a atividade acabava? Eu vou dizer o que é, amigo, hoje não dá, estou indo para casa. Tem alguém morrendo em casa? Dá para segurar um pouquinho? Então vamos atender. Aqui uma vontade efêmera que age com intermitência e que outras preocupações interrompem a cada momento. Mas sim, uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febricitante. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Então, nada mais resta fazer, se não renovar todos os dias a tentativa por 10 minutos ou 1/4 de hora, de 10 a 15 minutos, no máximo, de cada vez, durante 15 dias, 1 mês, 2 meses e mais, se for preciso. Conhecemos médios que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escrevem correntemente logo da primeira vez. Então, existe uma regra? Não. Pode ser 15 dias, pode ser 30 dias, pode ser 6 meses. 205. Para se evitarem tentativas inúteis, pode-se interrogar por outro médio um espírito sério e adiantado. Mas é bom lembrar, quando se propõe aos espíritos a questão de saber se temos ou não mediunidade,
eles quase sempre respondem afirmativamente. Porque o que Kardec aprendeu? Todos nós somos médios em um grau qualquer. Raros são aqueles que da mediunidade, não tem qualquer rudimento. Raros. Então, esse raros quer dizer que existe 0,00000 alguma coisa que não sente nada. Então, ele diz, sempre responde afirmativamente, o que não impede que muitas vezes os ensaios resultem frutíferos. Você pergunta do médium, sou médium? Ele vai dizer, é. Isso se explica naturalmente. Qual é, professor? Desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Então, uma coisa é você perguntar, eu sou médium de psicografia? Eu sou médium psicofônico? Aí você está dando um norte. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, já que pode apresentar-se sobre as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Uma pessoa pode, pois, ser médium sem o saber, e num sentido diverso daquele que imagina. A esta pergunta vaga, sou médium, o espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente, pode responder não. Deve-se levar em conta também a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há espíritos, existem espíritos tão levianos e ignorantes que respondem a torto e a direito, como verdadeiros estouvados, ou seja, inconsequentes. Então, nem aí o que a resposta vai acontecer. Olha, nesse nosso trabalho de diálogos fraternos, quantas pessoas não chegaram apavoradas ou totalmente vaidade mesmo, vaidosas? Não, mas fulano falou que eu sou médium e que eu tenho uma missão. Eu digo, todos nós temos uma missão a cumprir. E a primeira é nos tornarmos pessoas melhores. Essa é a primeira, a maior e a principal. Agora, pautado em que o fulano disse que você é médium? Um diálogo. Eu digo, nossa, nem Kardec se atreveu a isso. Porque o que o professor Kardec diz? Você só vai saber se alguém tem mediunidade ostensiva ou não, fazendo o quê? Testando. Você tem que testar. E no teste você vai vendo os indícios se tem ou não tem. Para quem tem um olhar um pouquinho mais experiente, consegue identificar. Quem vai ser um dialogador, quem vai ser o apoio, quem vai ficar não vai sair daquilo e quem realmente vai. Mas você tem que ir para a prática, não tem outro jeito. Olhando assim, tu é médium. Por quê? Não, porque tu é médium. Não existe isso. Então é muito mais vaidade de quem fala e algumas vezes tem pessoas que surtam. Porque além de dizer isso, tu é médium, ainda me acrescenta assim, e tu tem que trabalhar. Senão as coisas não vão dar certo para ti. Aí mistura aí a Umbanda, o Candomblé e enfia no Espiritismo. Porque no Espiritismo a gente não aprende isso. O que a gente aprende no Espiritismo? Você deve se tornar um ser humano melhor. Porque mesmo no Espiritismo se ouve, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem pessoas que dizem, mas quando eu estou exercitando a mediunidade eu me sinto melhor. Desconfie. Porque na verdade ela pode estar fazendo da reunião mediúnica uma válvula para ela fazer a sua catarse. E aí depois de uma catarse a pessoa fica bem melhor mesmo. Porque vomitou as suas encrencas. Entendeu, gente, como é intrincado? Então, a gente tem que realmente entender qual é o nosso papel dentro do trabalho mediúnico. Então, esse negócio de dizer, os espíritos estão me perseguindo porque eu não estou exercitando a mediunidade. Ou a pessoa colou o platinado dela, que é aquela ideia de perseguição, né, minha irmã? A ideia de perseguição é uma das características da pessoa que está surtando. Todo mundo está perseguindo. Todo mundo está perseguindo ela. Está perseguindo, está olhando, está comentando, está isso. Vira uma psicose, realmente uma neurose. Então a pessoa começa então ou está surtando, precisando realmente de um tratamento, ou precisa estudar e entender o espiritismo. Ora,
Como se sabe, então nada mais é elástico do que a faculdade, né? Já que pode apresentar-se sobre mais variadas formas, em grau muito diferente. Uma pessoa pode, pois, ser médio sem o saber e no sentido diverso daquela que ela imagina, né? Só para a gente entender isso aí. Vamos lá. Lá no finalzinho ele diz que existem espíritos tão levianos e ignorantes que respondem à torto e à direito como verdadeiros inconsequentes. Por isso aconselhamos que o interrogante se dirija a espíritos esclarecidos que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, caso haja possibilidade de sucesso. Mas nós já temos a informação lá na frente que espíritos sérios se apresentam em reuniões sérias. Então, se a reunião não for séria, logo nós não teremos espíritos sérios. Vamos mais uma? Vamos para 206? Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar momentâneo um médio escrevente maleável e já formado. Então, Kardec aqui está dando uma segunda ideia. Coloca alguém experiente no grupo. Alguém que já seja um médium maleável. Esse maleável aí é que... Porque tem médios que dá sempre uma característica de comunicação. E o maleável, ele consegue dar todos os tipos de comunicação, entendeu? Então, se ele puser a mão, se o médium, vamos dizer que a Aramita aqui está exercitando, ela ainda não desenvolveu. E vamos dizer que a Carla é a médium já maleável, é a médium ostensiva de psicografia. Então, o professor Allan Kardec fez o teste aqui, ele coloca essa experiência para a gente. Se ele, a Carla, que é a médium, puser a mão ou os dedos sobre a mão daquele que deve escrever, que é a Aramita, que é a que está exercitando, é raro que a Aramita, a última, não o faça imediatamente. Então, quando a Carla colocar a mão dela ou o dedinho dela sobre a Amita, ele diz, é raro que a Aramita não comece naturalmente a escrever. Agora, por quê? Aí aqui ele explica. O médium não colocava a mão sobre a prancheta e a prancheta não escrevia? Nesse momento, a mão da Aramita é o quê? A prancheta. Por isso é que ele diz, olha, compreende-se o que se passa em tal circunstância. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médium, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil quando é possível empregá-lo, visto que, repetido com frequência e regularidade, ajuda a Aramita a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade, porque se ela for uma médium mecânica, o fato de segurar, porque o médium mecânico, na verdade, o espírito atua direto e o trem vai, né? É muito rápido aquilo. Ele não tem nem controle sobre a mão naquele momento. Mas o médium semimecânico, ele de certa forma, ele pode estar travando ali, né? Porque vem ideia no pensamento, mas o espírito quer ajudar, mas ele não consegue. E com esse trabalho que a Carla está fazendo com a Aramita, colocando as mãos da Carla sobre a mão da quem está exercitando, o fato dela fazer isso, ela passa a adquirir uma certa confiança. E isso facilita, entendeu? Pode vir a facilitar, se ela tiver essa disposição. E provoca o desenvolvimento da faculdade. Algumas vezes, basta mesmo que o médium magnetize, com essa intenção, o braço e a mão daquele que quer escrever. Então, ainda tem esse movimento. Só basta magnetizar, não precisa nem tocar, ainda tem essa ação. Muitas vezes, o magnetizador se limita a colocar a mão no ombro daquele e nós o temos visto escrever prontamente sobre essa influência. Então, aqui o professor Allan Kardec falando da prática realmente. O mesmo efeito pode produzir-se também sem nenhum contato, apenas por efeito da vontade do auxiliar. Então,
No primeiro momento ele toca na mão, no segundo momento basta magnetizar, no terceiro momento bastou tocar no ombro. E ele também fez o quarto teste. Bastava a pessoa o quê? O efeito da vontade do auxiliar. Uma vez eu dando um curso para futuros irmãos que iriam aplicar o passe dentro da instituição espírita, e alguém disse assim: é obrigatório a posição das mãos? O que vocês acham? Agora você vai atender alguém que não conhece nada de fluido, não conhece nada de pensamento, e você vai ficar em pé, durinho na frente dela. A pessoa vai entender ou acreditar no que está sendo feito? Outra coisa, quando você impõe a mão, você direciona uma força maior de energia. Tanto é que você sente. Então, é necessário sim. Pelo nosso nível, é necessário sim. O mesmo efeito pode produzir-se também sem nenhum contato, apenas por efeito da vontade do auxiliar. Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador no seu poder para produzir tal resultado há de desempenhar aí importante papel, e que um magnetizador incrédulo exercerá fraca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado é, além disso, muito útil algumas vezes para apontar ao principiante uma série de pequenas precauções que ele frequentemente despreza, em detrimento da rapidez de seus progressos. É útil, sobretudo, para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras perguntas e sobre a maneira de propô-las. Seu papel é o de um professor, que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado. Então, aí o trabalho do espírito protetor em relação a esse irmão que está iniciando. Foi bom, gente? Deu para aprender um tiquinho? Ótimo. Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossas vidas e a espiritualidade amiga por mais um momento de estudo e de reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Então, quando você fala em estudo espírita, trabalho espírita, exercício da mediunidade, tem que existir disciplina. Talvez nós não temos ainda a consciência e a lucidez de que espíritos têm suas ocupações, até os espíritos inferiores. Então, nós não podemos imaginar que os espíritos estão à nossa disposição a hora que nós bem desejarmos para o trabalho. Então, se eu vou começar o exercício, a prática mediúnica, tem que ter data e hora marcada. Mas a gente fazer as coisas no supetão, não dá. Então, para tudo tem que ter. Até mesmo o estudo. Se nós fizermos do estudo em nosso lar, nos nossos lares, um exercício e algo disciplinado, você não tenha dúvida que a tua casa passa a ser um ponto de apoio.